Minutos, a gente abre espaço agora para falar sobre o estado de Minas Gerais, especificamente sobre a cidade de Itabira. Com um prazo definido para não ter mais o mesmo volume de recursos da mineração, a cidade está buscando algumas alternativas de negócios. O município de quase 115 mil habitantes espera em 2 anos criar um vetor de crescimento para novos empreendimentos. Quem vai detalhar um pouco desses planos aqui para a gente, sobre o que pretende ser o ecodistrito da cidade, é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Itabira, Leonardo Guerra. Secretário, seja muito bem-vindo aqui à 98 News. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pela audiência aqui, obrigado pelo convite. Secretário, então vamos lá desenhar um pouco primeiro o cenário prévio, né? A cidade sabe que não vai contar para daqui a um curto, médio espaço de tempo, eu diria, com os mesmos volumes de recursos que tem da mineração, que hoje são bastante importantes. Bom, e aí como é que surgiu essa ideia de pensar um ecodistrito para fazer a atração de investimentos? Foi por causa eminentemente de saber que os recursos podem diminuir no futuro? Sim, com certeza, né, essa é a principal preocupação, né, do Itabirano. Isso vem do primeiro mandato do prefeito Marco Antônio Lage, né, que desenvolveu um plano estratégico de Itabira Sustentável, programa estratégico Itabira Sustentável, com a Vale do Rio Doce, com as duas outras grandes empresas da cidade, a Belmont, a Vale Verde, no sentido de criar alternativas concretas, né, para a superação da mineração. Itabira é o maior polo exportador de minério do Brasil durante anos, né, chegando na década de 2010, no ano 2010, exportar 70 milhões de toneladas ano de minério de ferro. E hoje, a exaustão mineral já mostra que ela está exportando 23 milhões. Né? Você tem um cenário desse, né, você está falando de que o emprego formal ligado à principal empresa, né, que era na casa de 11 mil em 2010, hoje está na faixa de 4 mil empregados. Mas a cidade que vem se, né, criando suas alternativas ao longo de muito tempo, está, né, agora numa fase mais estruturada, mais, né, pensada, né, para essa superação, e nesse sentido que, com o patrocínio da Vale, está se pensando, se criando esse distrito industrial que está hoje na fase de estudos para licenciamento. A área foi definida, né, dentro de um contexto, né, de várias oportunidades, vários lugares possíveis, né, foi feito um estudo técnico, né, de alto nível, e optou-se por um lugar chamado Fazenda Palestina, que é uma área que a ser doada pela própria empresa, né, onde já se desenha aí uma possibilidade de ter 32 lotes de 10 mil metros e 3 lotes de 30 mil metros. E projetando isso sob o contexto da matriz econômica regional, né, poderá se chegar, né, uma primeira fase a 1.200 empregos diretos e até 10 mil se você, né, pensar que esse conjunto de indústrias, né, que já tem na cidade, né, empregam algo desse tamanho. Né? Por exemplo, Itabira hoje, né, ela, mesmo perdendo, né, metade do emprego formal da Vale em pouco tempo, né, ela mantém o mesmo nível de emprego formal. Né? Que eu falo que ela está se conformando. Ela deixou de ser uma base de exportação, a principal atividade dela no século XX, né, porque no século XIX ela tinha indústria, ela tinha diversificação, né? Tinha indústria de tecido, tinha escola, tinha certo. No século XX predominou a extração, mas ao longo dos anos, né, ela vai se conformando com uma cidade média, um conceito, né, de cidade média, uma cidade que é um polo de serviços de uma macro-região, né, serviços especializados de saúde, de educação. Se investiu muito em programas de qualificação, com apoio da Vale, tem que se dizer isso, né. A Universidade Federal tem um campus avançado, a Universidade Federal de Itajubá, que tem cerca de 1.600 de engenheiro em formação. Tem um curso de medicina, que tem cerca de 500 médicos, está entrando no 4º ou 5º ano de implantação. Se programou dentro desse programa de sustentabilidade estratégico que a gente está falando, né? Já foi aportado esse ano cerca de 10 milhões de reais para a nova fase do curso, como também surgiu um grande empreendimento privado da UNA, que também tem muitos alunos. Itabira hoje tem cerca de 8 mil alunos de graduação. Uhum. Então ela se conforma mais com uma cidade. Ela é uma base de exportação mineral, claro, continua sendo a principal atividade, mas ela já se conforma.
Eu estava falando o seguinte, que já existem também em Itabira outros 4.000 empregos formais fora da Vale na indústria de transformação. E eu quero aproveitar esse ponto, desculpe interrompê-lo, secretário, exatamente para puxar o fio do ecodistrito. Já existe uma espécie de diversificação dentro do município. Sim. Diante do cenário que já existia desse número que o senhor falou, de 11 para 4.000 empregos. O que o ecodistrito pode fornecer? É ampliar esta base na qual Itabira já está atuando, ou a mirada de vocês é criar um novo tipo de negócio, de empreendimento, de atração de atividades que não estão? É potencializar ou é criar coisas novas? Potencializar e criar coisas novas. Por que criar coisas novas é viável, Itabira? Itabira está sendo reconhecida como um polo de capital humano, né? Ela ganhou um reconhecimento recente, né? Que ela está apenas atrás de Belo Horizonte em formação de recursos humanos qualificados. Nós temos uma série de convênios capitaneados pela Prefeitura com o Senai. Abrimos agora, para essa temporada, agora cerca de 80 vagas. É um histórico, já se formou quase 1.000 em poucos anos, né? Tem um curso de capacitação de programadores que já certificou mais de 1.000 jovens em full stack, né? Um programador sabe fazer tudo. De tudo. Né? É o nome da moda, né? Mas então, assim, é uma cidade que sempre investiu muito em educação, né? É curioso dizer isso, eu posso dizer. Então, meu bisavô foi professor em Itabira, teve escola particular. Itabira formou um poeta reconhecido mundialmente, vários outros poetas, diplomatas, várias pessoas, né? Sempre teve uma tradição cultural muito forte, tradição educacional muito forte. Agora, com o surgimento, né, de um curso de medicina, de uma forte faculdade de engenharia, né, vai dar sentido você pensar em ter outras empresas fora desse circuito, indo para lá, especialmente não só fora desse circuito, mas agregado ao serviço da mineração, porque Itabira continua sendo um polo dentro, né, de região que tem muita mineradora ainda, que precisa de serviço de manutenção sofisticado, precisa de IoT, internet das coisas, precisa de desenvolvedores de software. Então, você conseguir criar essa formação humana, né, que tem sido, né, um grande peça do governo Marco Antônio Lage, reformando todas as escolas, criando escolas sai planejando para ter escola em tempo integral, tendo atividade extracurricular e tendo cursos que são oferecidos por Senai, por outros programas que a cidade tem, né? Você cria um fator de comparativo diferenciado no contexto das outras cidades que precisam uma base, inclusive, né, para que uma empresa que deseje chegar para o município não precise, e essa é uma realidade que a gente encontra aqui algumas vezes, né, seu Leonardo, ouvir as empresas dizendo assim, nossa, eu preciso trazer mão de obra lá de outro lugar. Exato. Ou eu preciso levar um tempo pensando que a minha produção só vai crescer daqui a alguns meses, porque a minha formação de mão de obra é tão qualificada que eu vou precisar de um tempo para isso acontecer. Sim, sim. É comum, né? Os grandes cursos de engenharia, né? Um grupo de alunos ser contratado dentro do curso antes de formar para trabalhar para empresas como a Embraer, né? Várias empresas grandes fazem esse tipo de investimento e terminam a formação desses profissionais. Então, ter 1.600 engenheiros de formação em Itabira, né? Numa cidade qualificada, nacionalmente, internacionalmente, é um diferencial e que vai expandir, né? A gente deve estar anunciando em breve a expansão da Unife, a conclusão dos novos prédios, a expansão e a criação de um centro de pesquisa em valoração de rejeito de mineração, especificamente, né, ligado à engenharia química, novos materiais, né, onde já existe em Minas Gerais uma base dessa pesquisa, né, de você usar o rejeito de minério para fazer insumos da construção civil, né, como intertravados para pavimentação, né, pisos de casa, isso é um insumo, é uma pesquisa que ainda não consolidou, mas a gente está podendo, né, criar em Itabira essa condição de experiências que existem em Minas Gerais, especificamente em Itabirito, com apoio da UFOP, em Pedro Leopoldo, com apoio da UFMG, a gente se integrar a uma rede nacional de pesquisa, né, tendo lá como a base disso, né, para potencializar o uso industrial do rejeito de mineração, porque o rejeito, né, ele sai o minério, mas tem outros minerais. Você sabe, né, sílica, especialmente, que se fala que é muito usado na construção civil. Mas tem outros. Você pode criar usos nobres, né,
para outros tipos de indústria. E, além disso, né, criar pesquisa é um negócio que vai sempre aumentando o valor agregado, né, que é a nossa ideia. Né? A ideia de Minas Gerais sempre foi essa, a ideia do desenvolvimento econômico sempre foi essa, né? Você criar valor agregado em cima do insumo mineral, porque o insumo mineral é um recurso primário, um pouco valor, né? Eu queria entender até quanto a isso, secretário, se esse é um tipo de empresa que os senhores estão buscando dentro do município, dentro desse ecodistrito. É apenas, não apenas, né, mas também dá um foco maior sobre esse reaproveitamento de rejeitos de minério. Sim. E quais outros setores industriais que vocês também estão buscando para poder trazer para esse ecodistrito? Sim. Itabira já tem empresas que fazem reaproveitamento. Né? Os distritos, são 2 distritos industriais, né, que um feito pela cidade, outro pela Codenge, onde tem 75 indústrias, né? Trabalho em diversos setores. Tem na mineração, tem em têxtil, aporte de produção têxtil, Itabira voltou a ter depois de 2 séculos, né? Porque no século XIX, Itabira tinha 2 fábricas, no começo do século XX, tinha 2 fábricas de tecido, agora voltou a ter uma grande. Na área de ração, a gente mapeou ração, metalurgia, alimentos é um setor muito forte, né? E metalúrgica, né? Todos esses setores a gente acha que é convidativo. E aí, né, com a questão de ter uma ampliação na parte de pesquisa, né, trazendo cursos de computação, internet das coisas, inteligência artificial, você pode criar um fator de assessoramento às empresas que prestam serviço à mineração. As empresas, os equipamentos hoje já não são mais equipamentos que demandam um piloto, por exemplo, né? São equipamentos que são pilotados à distância, autônomos, que existe outro tipo de manutenção, outro tipo de profissional para lidar com a mineração. E é um profissional agora de valor agregado, porque você tem menos, cada vez, né, o processo de automação industrial é um processo que reduz a quantidade de gente, mas sofistica quem está na ponta. Né? Então, essa que é a ideia, pelo polo do capital humano, né, e condições adequadas de implantação, quer dizer, terreno com infraestrutura ecologicamente correto, isso é muito importante dizer, isso tem que ser um diferencial, né? A gente está querendo desenhar um futuro mais maleável, assim, é um termo que está me fugindo aqui, menos resiliente. Mais resiliente. Assim. E aí eu queria lhe perguntar, atrair plantas de uma determinada empresa, seja ela de qual setor, envolve geralmente uma negociação que tem a ver com vários desses fatores já mencionados pelo senhor, de mão de obra, disponibilidade de terreno, logística, acesso e muito mais. No cenário mapeado por vocês hoje, o que é possível ofertar a essas empresas? E eu estou lhe perguntando de questões objetivas da cidade. Sim. É um regime especial de ISS? É um tempo específico de alguma isenção de impostos? É um incentivo feito a partir de uma confluência de recursos de Vale e de Prefeitura para esses negócios? Como é que vocês estão, de alguma maneira, estruturando, secretário, a atração de uma empresa? Porque, repito, implantar planta de empresa hoje é um negócio que você tem que convencer todo o C-level da empresa e ainda botar na ponta do lápis dizendo que o custo vai valer a pena. E é um processo de decisão longo, né? Uma empresa grande não se move da noite para o dia. E não se move para qualquer lugar. Então, as condições básicas nós vamos dar. Teremos dar terreno, um preço melhor, uma infraestrutura logística adequada, acesso, um condomínio industrial desenhado padrão de primeiro mundo. Então, estamos num processo de desenho, num processo de entrar com licença ambiental, fazer um primeiro macro plano, né, um desenho arquitetônico, estudando os acessos, um terreno muito grande mesmo, 2 milhões de metros quadrados, um gigante. É o tamanho da Fiat. A Fiat tem mais ou menos esse tamanho. Mas o fator que vai diferenciar, assim, por que eu vou me mover para o município A para o município B? Assim, tem alguma coisa ali que o outro não tem. Isso aí que a gente está investindo diferenciadamente na qualidade do recurso humano, na formação desde o ciclo básico, né? Que a notícia recente também é que a Unifei vai fazer um processo novo de vestibular, quer dizer, vai favorecer o itabirano, porque o vestibular seriado, né? O aluno vai lá, faz as provas ao longo do curso, né? Não vai ser só no Enem, né? Porque, apesar de toda essa situação, Itabira continua sendo uma cidade cara para quem chega de fora lá, né? Uma cidade que tem
muito emprego, né? Apesar da diminuição da mineração, a cidade continua tendo muito emprego, né? O setor de saúde lá cresce muito, né? O setor de varejo, quem da região lá vê os grandes varejistas, expansão de lojas, grandes lojas, né? O cenário a médio prazo é esse mesmo, né? A exaustão mineral, mas a cidade tem se mostrado resiliente como sempre foi, né? Uma história que sabe ser... E agora deixa eu lhe perguntar sobre uma questão de logística. Eu sei que esse é um ponto muito relevante, porque a gente está em meio agora ao início ainda do processo da concessão da BR-381. Ela é uma demanda antiga de todo mundo e muitos prefeitos alegaram ao longo do tempo que esse era um dos entraves para se fazer investimento em cidades do interior, que precisavam ter como seu ponto principal de saída o escoamento de produção pela BR-381. Como é que o senhor está vendo este momento de concessão e o desenho e aquilo que está projetado está par e passo com o que a cidade está fazendo? O senhor considera que está bom? Tinha outras coisas que ficaram de fora ou que podem estar numa etapa 2.0? Queria que o senhor fizesse uma avaliação, por favor. Olha, do ponto de vista 381, o cenário mudou recentemente, né? Você que anda na estrada vê que já a qualidade da manutenção já está alterando. O trecho complexo, né? O trecho ali Sabará e Caeté, né? Esse a expectativa que essa obra comece a duplicação, que ali a distância aumenta porque você fica meia hora para andar 10, 20 quilômetros. Mas esse é um caminho que já tem, vamos dizer assim, uma programação. Nossa discussão agora são com as rodovias estaduais, que essas também precisam de um plano de duplicação, porque não adianta você ter um vetor, né? Que é a 381 duplicado, e na hora que você entra para andar 20 quilômetros, você vai encontrar uma impedância, uma resistência de que condição de piso, né? Tempo médio de transporte, né? A questão é logística, é o grande problema do Brasil. A quantidade de gente que você carga e pessoas você consegue transportar em quanto tempo, né? A gente tem essa deficiência que, se resolver, o país vai realmente virar um país de primeiro mundo, porque a quantidade de tempo que a gente gasta para deslocar pouco, né? Gente e carga é muito alto, né? E nós vivemos num país, num estado de dimensões continuais. O Minas Gerais é o tamanho de vários países do mundo. Eu falo assim, o Itabira tem uma posição favorável. Se você olhasse essa VR duplicada, não só poder olhar para Belo Horizonte, né, mas você pode olhar para o Vale do Aço, para o governador Valadares, para Teófilo-Otoni, que ali ela faz uma integração, né? E esse distrito do céu aponta para esse lado também, né? Desse vetor assim, a leste, né? Que é um grande mercado consumidor que Minas Gerais tem. Pode chegar a 1 milhão, 2 milhões de habitantes. O Vale do Aço ele tem 500 mil habitantes. Né, com suas dificuldades de crescimento também, né? Eu sei que essas cidades quase todas estão com capacidade de atração de empresas estagnada por não ter mais área, né? E aonde tem área falta o capital humano. E aí, exatamente, é um plano estratégico, né? Ele vai andando junto, né? De carregar essas duas coisas. Você ter condições físicas de implantação e condições técnicas desse tipo de trabalho mais sofisticado. Sim. Em quanto tempo, portanto, secretário, poderemos ter, e eu quero usar o marco, né, inicial, a primeira empresa com o ecodistrito pronto, licenciamento encerrado e atração de investimento? Qual é a expectativa inicial de vocês? O cenário que trabalha agora é da gente começar os estudos de licenciamento, demora aí 1 ano, porque licenciamento de uma área dessa, você precisa fazer os estudos no período de chuva, no período de seca. Aí precisa contar com, né, as velocidades dos órgãos, né, e até uma terraplanagem, até uma licença de implantação, que eu acho que é um cenário mais visível, acho que 2 anos. Uma licença de implantação. Então eu estou falando tem que ser realista mesmo. Do meio para o final de 2027. Mas parece longo para nós, mas para uma empresa que está calculando expansão para investimentos bilionários, é um tempo factível. E para a vida de Itabira também. Na sua longevidade, não é nada disso, é pouco tempo. É pouco tempo, exatamente. Secretário de Desenvolvimento Econômico de Itabira, Leonardo Guerra, muito obrigado, secretário, pela disposição de contar aqui um pouco para nós desse plano e espero que essa iniciativa
feita pela cidade de Itabira ganhe eco em outros municípios, né? Especialmente pela política de pensar em longo prazo, que muitas vezes é o que a gente não consegue ver nos municípios, dadas as dificuldades que cada um tem para lidar com seus problemas, mas é a nossa capacidade de planejamento que tem muita influência nos resultados que a gente colhe no futuro, né? Muita gente ainda não planeja, achando que em 4 anos a gente resolve tudo, ou no máximo em 8. Obrigado, secretário. Obrigado, eu agradeço aí o convite, a audiência, né? E parabenizo por trazer essa discussão para nós, porque é uma discussão fundamental, né? Tá? A questão do planejamento, a visão de médio e longo prazo, ela faz toda a diferença.